Veja quem são os 10 famosos jogadores de futebol que já foram para a prisão aqui no canal Mestre em Rankings, então inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Em 10º lugar nós temos o ex-jogador Patrick Kluivert, que já atuou pelo Ajax, Milan e pelo Barcelona também, e foi considerado um dos melhores jogadores da história recente da Holanda. E no ano de 1996, quando tinha 19 anos, ele se envolveu em um acidente automobilístico. E nesse acidente, um grande fã do Ajax chamado Martin Putman acabou morrendo. E o jogador cumpriu a pena com serviço comunitário. E assim esse ex-jogador acaba entrando na lista de jogadores que já tiraram a vida de alguém. Mas este caso foi típico de direção imprudente. Em 9º lugar, nós temos o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Após uma viagem para o Paraguai, o Ronaldinho Gaúcho acabou passando 5 meses na prisão em 2020. A acusação contra ele foi de falsificação de documentos de passaporte. E ainda bem que só foi 5 meses, já que essa pena poderia chegar até 5 anos para ele e seu irmão Roberto Assis. Mas isso não aconteceu porque Ronaldinho e seu irmão entraram em acordo e tiveram que pagar $200 mil para que a pena de 5 anos fosse reduzida para 5 meses. Ronaldinho completou 40 anos lá dentro da prisão e o mais incrível é que ele jogou muito futebol lá, ainda chegaram a ganhar um campeonato ou foi um torneio, alguma coisa assim. Ronaldinho é o bruxo em qualquer lugar. Em 8º lugar está Adam Johnson, ex-jogador do Manchester City e do Sunderland, foi condenado em 2016 por causa de crimes sexuais infantis, um assunto bem delicado. Ele também era um ex-jogador da seleção inglesa e acabou sendo demitido aí por causa que ele teve aí um relacionamento, com uma garota de 15 anos, isso quando ele tinha 34 anos de idade. E em 2019 ele foi solto depois de ter cumprido aí a metade da sentença, que era de 6 anos. Em 7º lugar está Tony Adams, um ex-zagueiro e capitão do time Arsenal, foi condenado em 1990 por ser encontrado dirigindo embriagado por 4 vezes. Por causa disso, teve a sua carreira ameaçada e passou ainda 57 dias na prisão. Um jogador bem sucedido. Infelizmente, muitos deles têm esses pequenos deslizes na carreira. Em 6º lugar está o ex-jogador Joey Barton. Era um meio-campista com habilidade notória, no entanto se envolveu em muitas brigas dentro e fora de campo e acabou sendo condenado por crimes violentos cerca de 2 vezes. A primeira condenação veio porque ele atropelou uma pessoa no meio da cidade de Liverpool e acabou passando 77 dias na prisão. Inclusive, ele mesmo chegou a admitir uma agressão que causou danos morais e corporais contra o seu companheiro de equipe do Manchester City, Ousmane Dabo, e ele acabou sendo aí um dos jogadores que mais foram presos por agressão. Em 5º lugar está Lee Hughes, um atacante que atuava pelo West Bromwich. A sua vida começou a mudar no ano de 2004, quando Hughes estava dirigindo a sua Mercedes de 100 mil euros e acabou colidindo, apeitando outro veículo, e o passageiro do outro veículo acabou morrendo. E com isso, o ex-jogador inglês foi condenado por homicídio e abandono do local de acidente. E aí ele recebeu uma sentença de 6 anos de prisão e 10 anos de proibição sem poder dirigir. Ele foi libertado da instituição da prisão, em 2010, ou seja, pagou a sentença, mas o seu nome ficou manchado aí diante a sua carreira. Em 4º lugar na nossa lista está Marlon King, ex-atacante do Birmingham e acabou sendo condenado aí a 18 meses de prisão em 2009, depois de ter sido considerado culpado de molestar uma mulher e até mesmo fraturar o nariz. Esse crime que ele cometeu foi em dezembro de 2008 e a parte pior dessa história é que ele estava festejando quando isso aconteceu junto com a sua esposa, que estava grávida. Ele foi libertado em 2010 e acabou se mudando para a Zâmbia, junto com a sua família. E em 2014 ele acabou recebendo a restrição de ficar sem dirigir por 3 anos por causa de direção imprudente também.
Ocupando o terceiro lugar está Ian Wright. Quem conhece este ex-jogador sabe que ele foi uma lenda no Arsenal, mas até o passado dele tem algum deslize também. Em 1982, quando tinha apenas 19 anos, Ian Wright foi preso por 2 semanas, na mesma prisão em que Tony Adams também foi preso. No entanto, seu crime foi uma coisa mais leve, ele apenas se recusou a pagar multas de trânsito, assim ocorrendo a prisão. E em 2016 ele expressou arrependimento dizendo que nunca mais queria ver um lugar como aquele. Mas do meu ponto de vista pessoal, acredito que isso não mancha a imagem do jogador, já que o crime foi apenas recusar-se a pagar algumas multas de trânsito. Então aí, tudo bem, foi apenas um deslize. Na segunda colocação está Benjamin Mendy. Infelizmente, esse é um dos casos mais graves. Com apenas 27 anos na época, ele foi acusado de agredir 5 mulheres entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Inclusive, todos esses casos têm a ver com violência extrema, do qual a gente não pode citar, pois o vídeo pode cair aqui no YouTube. Sem dúvida é um dos jogadores com casos mais fortes e crimes mais pesados relacionados à sua pessoa e o seu nome. E obviamente eu não vou expressar a minha opinião aqui porque poderia deixar o vídeo um pouco pesado, mas vocês estão livres para deixar suas opiniões nos comentários aqui embaixo. O primeiro da lista é Mason Greenwood e talvez muita gente saiba porque foi um dos mais recentes. Com apenas 20 anos de idade, Greenwood foi detido em janeiro de 2022 por agressão sexual e ameaças de morte, mas acabou sendo libertado sob fiança depois de passar aí 3 noites em uma cela de detenção e depois também de ser interrogado aí, pela polícia. Isso aconteceu depois que a sua namorada divulgou um áudio que mostrava ele, na verdade, dava para ouvir ele agredindo ela. E claro, que o clube suspendeu ele enquanto estava rolando a investigação e prometeu dizendo que ele não voltará a treinar lá mais e nem vai jogar também pelo time. Bom, do meu lado eu espero que ele cumpra e pague os crimes que cometeu. É realmente uma pena jovens e até os mais velhos também mancharem as suas carreiras ou deixarem de ter carreiras belas por causa de erros que cometem. E em casos graves como esse de Mason Greenwood, eu acho que deveria ser realmente expulso de vez do futebol. Isso ajudaria a reduzir muitos. E agora eu queria saber a opinião de vocês sobre essa lista. Se faltou alguém, comenta aí embaixo. Ou se você conhece algum jogador da lista, comenta qualquer coisa, o que você acha que eles deveriam pagar pelos crimes. Qualquer coisa. Tamo junto, pessoal, é isso. Inscreva-se aqui no canal Mestre Ranks. E tamo junto, vamos crescer aí essa família, essa comunidade aqui do canal.